Oi, meus alunos, tudo bom? Tudo bem com vocês? Tudo lindo? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês e com as famílias de vocês aí. Bom, nossa aula de hoje é sobre audição. Eu vou contar algumas histórias sobre audição, não é? Explicar um pouco a fisiologia desse sentido tão importante para nós, seres humanos, tá bom? Bom, para a gente entender a audição, a primeira coisa que a gente tem que entender é o som, não é? Na realidade, o que é o som? O som é uma onda, não é? No qual eu tenho o deslocamento de uma onda, no qual eu tenho moléculas que são mais rarefeitas e moléculas mais espessas, não é? Eu tenho uma menor densidade de moléculas e uma maior densidade de moléculas. Essa onda vai se propagando no espaço, não é? E ela se propaga no espaço e vai atingir a nossa orelha para que a gente possa perceber o som. O som vai se propagar em velocidades diferentes, de acordo com o meio, não é? A velocidade que ele se propaga no ar, que é o meio que usualmente a gente se encontra, é algo em torno de 343, 344 metros por segundo. Tá? Quando ele entra em algo mais sólido, né, por exemplo, na água, ele se propaga mais rápido e assim por diante. Bom, então o som, ele tem o quê? Ele tem uma série de propriedades, mas basicamente ele tem frequência e amplitude. Frequência é o quê? É o número de vezes que a onda se repete no tempo, tá? E a amplitude é a altura dessa onda. Tá? Então, o que a gente vai ter? Quanto maior for a frequência, quanto maior for o número de vezes que essa onda se repete no tempo, não é? Mais agudo é o som. Tá? E quanto menor for a frequência, mais grave é esse som. Então, essa é a diferença entre sons graves e sons agudos. É a frequência que eles vão ter, não é? E a amplitude da onda vai ter a ver com o volume, né, que a gente vai conseguir com esse som, não é? Maior ou menor volume, não é? Com esse som, tá bom? Então, essas são algumas das características físicas, não é, do som. Aumenta a frequência, são os mais agudos, baixa a frequência, são os mais graves, tá? Então, nós podemos ter sons puros, que é um som, por exemplo, um som do diapasão, é um som puro, ele tem uma frequência só, tá? E nós temos sons complexos. Por exemplo, quando o indivíduo toca uma guitarra, tem um som que tem mais de uma frequência, não é? E elas vão se misturar ali entre elas. Um piano, eu já vou ter o quê? Eu já tenho mais de uma frequência também, mas não é tão quebrado quando o som, por exemplo, que vai ter da guitarra, que uma conversação, ela é um som que tem mais de uma frequência, tá? E o nosso sistema nervoso tem que poder interpretar, poder separar essa composição de sons aí para gente, que a gente possa fazer essa interpretação. Se nós temos, tá, num sistema, se nós temos um certo ritmo, não é, uma certa repetição dessas frequências, não é, tecnicamente nós temos música. Por exemplo, aqui nessa guitarra aqui nós temos uma repetição das ondas que vão ser geradas por essa frequência. Aqui nesse piano também nós temos uma repetição dessas ondas, não é? Então isso vai fazer um ritmo que ajuda o cérebro a interpretar isso como música, vamos assim dizer, tá bom? Bom, aqui só para a gente poder entender um pouquinho melhor, então eu tenho aqui amplitude e aqui frequência, tá? Então comparando essa onda A com a onda B, o que nós temos aqui? A onda A e B têm a mesma frequência, tá? Porém, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a onda B ela tem uma amplitude maior, tá? Então, ela tem o quê? Ela vai ter mais volume, ela tem mais pressão, vamos assim dizer, tá? A onda C, ela faz o quê? A onda C, ela já tem uma frequência maior do que a onda A e a onda B. Então, quer dizer que o som que é gerado pela onda C já é um som mais agudo, tá?
Na onda D eu tenho eu tenho aqui uma geração de um ritmo, né? Vocês podem ver que as ondas se repetem ao longo de um determinado tempo, não é que seria algo como se fosse uma música, né? E aqui na onda E eu não tenho a formação de um ritmo, como se eu tivesse um ruído, não é? Eu tivesse algo que não é algo musical, vamos assim dizer. Então, esse é um conceito que é um conceito importante que a gente tem para a gente poder entender a audição, tá? Bom, seres humanos, aqui nós temos os sons que nós conseguimos detectar, tá? Seres humanos vão detectar na faixa entre 20 Hz, 20 ciclos por segundo, até 20.000 Hz. Talvez um pouquinho menos, talvez 16 Hz, alguma coisa assim, até 20.000 Hz. Então, esse é o que a gente é capaz de detectar. Tudo que for abaixo de 20 Hz a gente considera como um infrassom, não é? Que é inaudível para seres humanos, e tudo que for acima de 20.000 nós consideramos como ultrassons, tá? Então, abaixo eu vou ter o quê? Eu vou ter mais distanciado, né? Os infrassons vão ser mais distanciados, eles vão ser mais graves, não é? E os ultrassons eu vou ter o quê? Eu vou ter as frequências mais, os picos mais próximos, né? Vou ter uma frequência maior e eles seriam agudos, não é? Existem várias explicações de por que a gente ouve entre 20 e 20.000, né? Na realidade, algumas pessoas colocam que a capacidade de ressonância tem a ver com o tamanho. Então, se vocês pegarem, por exemplo, um violino, não é? Ele faz o quê? Ele emite sons mais agudos, ele é menorzinho, não é? E um violoncelo, que é muito maior, ele emite sons mais graves, não é? Ele vai ter uma ressonância com sons mais graves. Então, por exemplo, uma baleia, um golfinho que teria uma caixa craniana maior, eles fariam o quê? Eles poderiam ter um espectro de emitir um espectro maior e captar um espectro maior. E um animal menor, não é? Ele trabalharia melhor com sons mais agudos, mais nessa direção do ultrassom. Essa história é bem contada, mas assim não funciona tão bem, porque alguns animais pequenos conseguem fazer o seguinte, conseguem trabalhar numa escala grande, né, uma escala maior do que a nossa, tá? Uma outra explicação seria a seguinte, né? Uma outra explicação é que, por exemplo, o barulho que o miocárdio faz no seu batimento e o barulho que nós temos das contrações musculares, né? O som gerado pelas contrações musculares e o som gerado pelo batimento cardíaco, né? Ele ficaria abaixo de 20 Hz aqui. Então, o que acontece? Não faria muito sentido que o nosso sistema detectasse abaixo de 20 Hz, porque tu ia começar a ouvir os sons da movimentação da musculatura, e esse som da movimentação da musculatura ia enlouquecer o indivíduo. Vocês podem até fazer o seguinte, vocês podem, se vocês fizerem uma contração muscular, se vocês fizerem isso aqui, ó, vocês chegam perto da orelha e apertam a mão aqui, ó, vocês conseguem ouvir o som da contração muscular. Se vocês apertarem com força, vocês conseguem ouvir esse som, não é? Então ele está chegando próximo ao audível ali, não é? Como eu estou aproximando, não é? Eu estou aumentando a amplitude da onda e isso ajuda nessa audição, ajuda a atingir um limiar auditivo, né? Mas essa é a faixa que a gente trabalha, tá? De 20 a 20.000 Hertz. Normalmente a gente você não vai nos livros de fisiologia, a gente vai trabalhar com essa faixa aí. Bom, aqui nós temos o seguinte, só que esse campo de percepção ele muda com a idade. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Por exemplo, aqui a gente tem o campo de percepção, tá? O campo de percepção que vai se ter, tá?
de 16 Hz a 20 mil Hz. Tá? Aqui está o campo de percepção de uma criança, ou seja, quando a gente nasce, quando você é criança, o espectro auditivo é o maior possível. Tá? E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo células ciliadas da cóclea, vai perdendo capacidade auditiva, não é? Vai perdendo neurônios da via auditiva. E quando vai perdendo essa composição aí, a nossa percepção já é menor. Então, se vocês pegarem e forem observar aqui, ó, vocês vão ver o seguinte, vocês vão ver que o campo de percepção aos 50 anos, ele já é um campo bem menor. Ele não é um campo ele vai ser um campo que vai ser mais ou menos em torno dos 16 aos 10 mil, 11 mil hertz. Tá? Daqui para cima o indivíduo já não vai ouvir mais. Então quer dizer que ele vai perder os sons mais agudos, não é? Vai perder os sons de maior frequência. Tá? A voz humana, aqui em cima a gente tem uma representação da voz humana. A gente pode ter agudos, bem agudos, não é? Passando de 10 mil hertz, mas assim, normalmente a voz humana ela fica entre 50 e 3.400 hertz. Então, a gente vai trabalhar normalmente nessa faixa aí. A voz masculina ela é mais grave, então ela vai ficar para cá, ó, ela vai ficar em torno de 120 Hz, e a voz feminina não é, vai ficar em torno de 250 Hz. É lógico que tudo isso depende, né? Algumas mulheres vão ter uma voz mais aguda, outros homens vão ter uma voz mais grave, alguns homens vão ter uma voz mais aguda, enfim. Mas normalmente é o que a gente vai encontrar, tá? Por que a voz humana, a voz masculina é uma voz mais grave e a voz feminina é uma voz mais aguda? Pela diferença de massa que a gente tem nas pregas vocais. Então, essa diferença de massa que se tem nas pregas vocais, não é? Os homens têm pregas vocais com mais massa, não é? Muscular, e as mulheres têm pregas vocais com menos massa muscular. Então, isso acaba gerando uma diferença em termos de frequência de voz. Tá? Essa diferença ela não é uma diferença só ela não é uma diferença só em termos da prega vocal, ela é uma diferença também que afeta também a inervação, não é? Logicamente, se eu tenho músculos que são diferentes, a inervação vai acabar sendo diferente. Se vocês lembrarem lá da anatomia, o nervo que inerva as pregas vocais, vou uma aguinha aqui. O nervo que inerva as pregas vocais é o nervo laringeu recorrente, que é o ramo do vago. Então, se a gente for olhar aqui, ó, isso aqui é um trabalho de 2013 que compara nervo laringeu recorrente de homens e mulheres, né, do Journal of Voice. Então, vocês vão ver o que é. Que os homens vão ter o quê? Vão ter uma área axonal maior, tá? Vão ter um diâmetro axonal maior, tem uma série de parâmetros aqui, ó. Vão ter a área intraperineural maior, tem diferentes parâmetros, né? Aqui morfológicos que são um pouquinho maiores. Então, não é somente a musculatura que é maior. Então, é também toda a inervação que tem que atender aquela musculatura maior. Por isso, ela acaba sendo um pouco diferente. Então, por isso que tem essa diferença entre gêneros, não é? Em relação à produção da voz. Muda a musculatura da prega vocal e a inervação, embora seja feita pelo nervo laringeu recorrente para ambos, o nervo masculino e feminino ele é um pouquinho diferente em alguns aspectos morfológicos. Tá? Voz é uma coisa interessante, porque voz, a gente nunca para pensar nisso, mas voz, ela depende do consciente, porque o que eu estou fazendo? Eu estou tendo a minha área de Broca, que está articulando a minha fala, eu estou tendo a movimentação da boca, não é a movimentação da língua pelo hipoglosso, a movimentação dos músculos da face de uma maneira em geral, mas a movimentação das pregas vocais é feita pelo nervo laringeu recorrente. O nervo laringeu recorrente é um ramo do vago. E
é um ramo do vago, e o vago, a maior parte das coisas que ele faz não é inconsciente, não é? Por exemplo, diminuir frequência cardíaca com um aumento da atividade vagal, isso é inconsciente. Então, é um ramo do vago que vai acabar participando, não é, desse controle da fala, tá? Eu não me lembro, tá? Sinceramente, eu não me lembro de cabeça, mas eu não sei se existem fibras que partem do córtex e fazem o seguinte: vão chegar nos núcleos do vago e para pegarem as fibras de que sai o laríngeo recorrente. Eu nunca vi isso descrito, tá? Mas talvez exista e talvez acabe sendo uma função cortical que a gente vem daquelas vias que vêm lá do córtex e fazem o quê? E vão chegar ali no tronco encefálico e vão ajudar a coordenar os pares caninos de tronco, não é, para os diferentes movimentos, tá? Sinceramente, eu não me lembro dessa via, mas talvez ela exista, né? São mais de 1000 áreas no encéfalo e muitas vias, então eu não me lembro exatamente todas, tá bom? Bom, mas enfim, isso é para explicar essa questão da voz aí. Bom, explicar para vocês o conceito, não é, de decibel. Tá? O decibel é a 10ª parte de um bel. O bel é uma unidade que é usada para várias coisas, é uma unidade de energia, vamos dizer assim, não é? Que ganhou esse nome nos laboratórios Bell, não é? Em homenagem ao Graham Bell, que, se eu não me engano, foi um dos fundadores desse laboratório, não é? E o que é 0 decibel? Tá? 0 decibel é o limiar auditivo em humanos. Não é que não exista som abaixo de 0 decibel, existe som abaixo de 0 decibel. Tá? O que acontece é que a gente começa a ouvir a partir de 0 decibel. Então, esse é o limiar para que a gente consiga ouvir, tá bom? Quando a gente chega em torno de 140 decibéis, a gente tem um volume, uma intensidade de som tão alta, não é? Que a gente já pode começar a lesar a cóclea, a gente pode começar a lesar o órgão de corte. Então, já existe a possibilidade de haver uma lesão nessa intensidade de som. Tá? Só tem que lembrar uma coisa, que a escala de intensidade de sons em decibéis, ela não é uma escala linear. Então, por exemplo, uma escala linear é, por exemplo, 1 decibel, 140 decibéis. Eu aumentei 140 vezes. Tá? Não, ela não é uma escala linear, ela é uma escala logarítmica. Então, o que acontece? O que acontece é que é um crescimento exponencial, né? Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que de 0 a 140 decibéis, eu tenho o quê? Eu tenho 100 milhões de vezes. Então, é uma diferença muito grande. A gente consegue entender o quanto o nosso sistema auditivo consegue suportar, desde a primeira vez que ele percebe o som, não é? Até esse som causar algum dano para o nosso sistema. Então, isso é um aumento em cerca de 140 milhões de vezes de intensidade de som, de energia que esse som tá produzindo. Tá? Por que resolveu se colocar em decibéis? Por que não em uma escala linear? Porque o nosso sistema auditivo, a percepção dele de aumento é uma percepção que funciona também numa escala logarítmica. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, quando a gente aumenta o som de 20 para 25 decibéis, ou aumenta o som de 90 para 95, o ser humano refere o mesmo grau de aumento. Tá? Então, ele vai acabar referindo esse mesmo grau de aumento. Se fosse uma escala linear, sim, de 20 para 25 é 5 e de 90 para 95 é 5 também. Mas uma escala logarítmica, não. É muito mais acentuado isso. Tá? O 90 para 95, mas o nosso sistema auditivo ele percebe dessa maneira, ele não percebe em uma escala
linear. Por isso que a gente consegue fazer o quê? Por isso que a gente consegue ter um espectro tão grande de percepção de sons, tá? 30 decibéis é uma intensidade de som fraca, seria o pessoal conversando baixinho dentro de uma biblioteca, tá? De 40 a 50 decibéis é um ruído ambiente normal, não é uma intensidade moderada. De 60 a 80 decibéis, isso já é considerado muito alto, não é? Aquele despertador que a gente coloca, isso já é muito alto, não é? Ele já é capaz de fazer o quê? De ativar a formação reticular e ligar o córtex de vocês, dizer, ó, não, tem alguma coisa errada, não é? Trânsito pesado também já vai ficar na faixa de 60 a 80 decibéis. Depois a gente passa por uma caracterização que é muito alta, não é? Que seria de 90 a 100 decibéis, que é extremamente alta, não é? Que é, por exemplo, uma motosserra dentro de um metrô, não é? Dentro de uma estação de metrô. E de 120 a 160 decibéis é que a gente pode começar a ter lesões mais significativas. Então, a gente já chama isso de uma percepção dolorosa, né? Uma percepção auditiva dolorosa. Então, podemos ficar próximo a um avião quando ele está decolando, próximo a uma britadeira, próximo ao som que é emitido, por exemplo, com um disparo de uma arma de fogo, quando a gente está próximo a uma arma de fogo. Então, essas são intensidades muito altas de som, não é? Quando a gente chega entre 120 e 160 decibéis. Mas não precisa, para lesar o sistema auditivo, não precisa estar sempre em 120 a 160 decibéis. Por exemplo, se o indivíduo ficar acima de 85 decibéis de um modo frequente, não é? Isso pode, ao longo de um tempo, ir causando uma perda auditiva. Esses números são bem interessantes, né? São muito utilizados pelo pessoal da medicina do trabalho, não é? Para fazer avaliações de risco, para fazer avaliações de questões do quanto aquele ambiente não é adequado para a pessoa trabalhar e o quanto de problema traz para a pessoa ou pode trazer para a pessoa num futuro, não é? Então, esse tipo de avaliação é muito utilizado por isso, né? O pessoal de segurança do trabalho também utiliza muito esse tipo de avaliação. É interessante que vocês conheçam um pouco dessa escala, tá? Bom, aqui a gente tem uma curva de audibilidade humana, tá? Aqui embaixo a gente teria em condições ideais, não é? Com zero de ruído ambiente, aqui uma condição não tão ideal, não é? Então, o que acontece? Eu vou ter isso aqui, ó. Aqui eu tenho o nível de intensidade em decibéis que eu tenho que colocar para que seja audível, ou seja, quando eu atingir essa curva aqui, isso se torna audível, não é? E eu tenho a frequência. Notem que se a frequência cair, se ela começa a cair muito, eu sou obrigado a fazer o quê? A aumentar a intensidade em decibéis para que o indivíduo possa perceber essa frequência, não é? Então, frequências mais baixas tem que se fazer o quê? Tem que aumentar a quantidade em decibéis. E aqui a gente chega num momento ótimo, né? Que eu tenho o quê? Que eu não preciso tantos decibéis, tá? E nessas frequências aqui, eu não vou precisar tantos decibéis para poder detectar ela. Depois a curva sobe de novo, eu já vou precisar de um pouquinho mais de decibéis para poder fazer essa detecção. Notem que se eu aumentar muito a quantidade de decibéis, tá? Se aumentar muito a intensidade do som, dali a pouco começa a vibrar, não é? Então, o que acontece? Quando eu chego a 140 decibéis, independentemente da frequência aqui, ó, o indivíduo começa a ter uma sensação tátil na orelha. A orelha começa a vibrar, não é? Ele começa a ter um certo comichão, vamos dizer assim, na orelha, né? Então, esse aumento em decibéis acaba gerando também uma sensação tátil nessa orelha, tá? Então, isso é importante para que a gente entenda o que é. Se as frequências forem caindo, né, se os sons forem se tornando mais graves,
para que eles possam ser audíveis, eu tenho que aumentar a intensidade, eu tenho que aumentar a quantidade de decibéis para que eles possam ser audíveis, tá? Depois aqui a gente tem essa curva aqui, não é? E tem um outro período de aumentozinho aqui nos agudos também, tá bom? Bom, aqui nós temos a anatomia da orelha. Antigamente se chamava ouvido, não é? Agora o termo mais correto, o pessoal mais usa na anatomia é a orelha. E eu gosto mais do termo ouvido, e talvez eu vá falar ouvido, vai me enganar algumas vezes, eu vou falar ouvido. Nós temos a orelha externa, tá? Que tem a pina, né? O pavilhão auricular. Nós temos o meato auditivo, tá? Aqui nós temos esse meato auditivo, e aí a gente vai chegar onde? Vai chegar na membrana timpânica. Quando chega na membrana timpânica, não é? Nós temos 3 ossículos, que são ossinhos bem pequenos do corpo, então, eu acho que são os menores ossos do corpo, não é? Que é martelo, bigorna e estribo. Estão aqui representados. Ó. Martelo, bigorna e estribo. E aí, esse martelo, bigorna e estribo, não é? A gente vai ter o quê? O estribo aqui parece um estribozinho, aquilo que a gente usa para subir no cavalo, não é? E aqui ficaria a platina do estribo, não é? Isso se comunica com o quê? Isso se comunica com a janela oval, não é? Da cóclea, e aqui a gente tem a cóclea, não é? Que é essa estrutura espiralada aqui. A cóclea é mais ou menos o tamanho de uma ervilha. Não é muito maior que isso, tá? E aí a gente vai ter a saída aqui, ó, do nervo coclear. Tem também o aparelho vestibular aqui, que sai o nervo vestibular. Então, o nervo coclear e o nervo vestibular vão compor o oitavo par craniano, que é o vestíbulo coclear. Tá? Hoje, o nosso foco é no nervo coclear, o nosso foco é na audição. Tá? Em outra aula, a gente vai estudar o aparelho vestibular. E, então, aqui é a orelha externa, não é? Aqui é a orelha média, tá? E aqui é a orelha interna. Essa orelha média, ela é conectada, tem ar, aqui na orelha média tem ar na orelha externa, só a orelha interna que a gente vai ter líquido, tá? E o que acontece? Essa orelha média, não é, vai ser conectada lá com a nasofaringe através da trompa de Eustáquio, ou tuba de Eustáquio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa tuba de Eustáquio, não é, e as relações de pressão que ela tem que ter. Essa tuba de Eustáquio, ela tem a função de equalizar a pressão entre o quê? Entre a orelha média e a orelha externa. Porque se eu não tenho uma pressão equalizada, acontece o quê? A membrana timpânica não vibra adequadamente. Por isso que tem que ter a mesma pressão entre a orelha média e a orelha externa. Bom, primeiro, falar sobre as orelhas. Se vocês perderem as orelhas, a audição fica bem complicada. Tá? Na realidade, o pavilhão auricular, ele serve para quê? Ele serve para o som que chega até o pavilhão auricular, ele faz o quê? Ele chega e bate aqui, ó, nas orelhas e é direcionado para o meato auditivo. Então, vai ajudar muito na localização do som. O som, a gente tem uma tendência a ouvir bem melhor o que vem pela frente, porque bate nesse pavilhão da orelha e faz o quê? E o som se direciona para o meato auditivo, não é? Se vocês fizerem uma orelha artificial, vamos dizer assim, se vocês aumentarem o tamanho dessa orelha e direcionarem mais o som para o meato auditivo, você pode fazer isso aqui, ó. Vocês colocam a mão aqui, ó. Vocês fazem uma super orelha, não é? Então o som vai fazer o quê? O som chega aqui e bate e é direcionado. Tá? Então essa seria a grande função da orelha. Se vocês perdem essa pina, não é? Isso vai diminuir a capacidade auditiva de vocês. Bom, trompa de Eustáquio.
tá? Normalmente ela está fechada, normalmente aquilo está isolado, tá? Mas a tromba de Eustáquio ela vai se abrir em determinadas situações. Por exemplo, quando o indivíduo deglute, ela se abre. Quando o indivíduo mastiga, ela se abre, não é? E quando o indivíduo boceja, vai também haver essa, essa abertura dessa tromba de Eustáquio. O que acontece muito? Vocês já devem ter acontecido o seguinte: vocês viajam de avião e vocês ficam meio surdos, tanto na decolagem, tá, quanto quando o avião vai aterrissar. Às vezes não precisa nem viajar de avião, vocês estão subindo, estão descendo a serra mesmo, de carro, e pode ter uma certa surdez, não é? Por que existe essa surdez? A surdez existe pelo seguinte: porque essa membrana timpânica ela não está vibrando adequadamente. Então, o que acontece? Quando o avião sobe, quando o avião decola, o que acontece? A pressão externa ela cai. E a pressão externa cai a pressão na orelha externa. Aqui, ó, na figurinha. Cai a pressão na orelha externa. A pressão na orelha média tende a se manter a mesma. Então, se cai a pressão na orelha externa, a pressão da orelha média ela fica maior em relação à pressão da orelha externa. E aí o que vai acontecer? A orelha média faz o quê? Ela empurra para fora a membrana timpânica, então já não vibra direito. Vocês não escutam direito. Se acontecer o contrário, o avião está descendo. Quando o avião está descendo, isso aumenta a pressão externa. Quando aumenta a pressão externa, aumenta a pressão na orelha externa. E quando aumenta a pressão na orelha externa, essa pressão na orelha externa fica maior do que a pressão da orelha média. Então, o que vai acontecer? Essa pressão da orelha externa fica maior e ela empurra a membrana timpânica para dentro. E vai acontecer o quê? Vibra menos também. E aí, com isso, a gente não consegue ouvir os sons adequadamente. Só tem uma solução para isso. Vocês têm que abrir essa trompa de Eustáquio para fazer o quê? Para equalizar as pressões entre a orelha média e a orelha externa. A pressão da orelha média e da orelha externa elas têm que ficar iguais, tá? Então, vocês podem comer chiclete, que entra dentro da mastigação, não é? Tomar água vai entrar dentro da deglutição. Vocês podem bocejar. Bocejar é uma coisa que vai funcionar, ou podem simplesmente fechar o nariz e colocar força, né? Que isso vai tender a abrir essa trompa de Eustáquio, tá? Então, são métodos que o indivíduo tem para poder equalizar essas pressões e poder ouvir melhor durante a saída do avião, não é? E a chegada do avião, quando decola, enquanto ele pousa. Tá bom? Bom, bocejo não pertence a essa aula, mas eu resolvi falar porque os alunos sempre me perguntam sobre bocejo, né? A gente fala sobre bocejo, dá até uma vontade de bocejar, tá? Na realidade, o bocejo, ele tem uma série de discussões de para que serve o bocejo, tá? Mas a principal e a mais aceita é o seguinte, né? Que ele aumentaria, quando o indivíduo boceja, isso aumentaria um pouco a pressão nos capilares que irrigam o encéfalo, não é? E isso melhoraria a perfusão para o encéfalo e tornaria o indivíduo mais desperto, não é? Então, assim, ó, vou dormir, eu vou aumentar um pouquinho da pressão para poder me manter acordado por mais um tempo, né? Pergunta clássica da fisiologia que os alunos sempre fazem é: por que um indivíduo boceja e o outro boceja junto, né? Quando eu comecei a dar aula de fisiologia, eu contava a história que era assim, que era uma mente superior dominando outra. Isso é uma brincadeira, né? Até que um dia um cachorro bocejou na rua e eu bocejei depois. Eu fiquei pensando, pô, tomara que não seja verdade essa brincadeira que eu faço. Mas depois a gente foi aprender na fisiologia que eram chamados neurônios espelho. Então, um indivíduo boceja, isso ativa neurônios espelho no encéfalo do outro indivíduo, no córtex motor do outro indivíduo, que vai fazer o quê? Que vai desencadear um comportamento motor semelhante. É como se uma pessoa fizesse assim, ó, eu estou bocejando, eu estou melhorando o fluxo sanguíneo para o meu encéfalo e eu vou ficar acordada mais um tempo. E aí a resposta que a gente dá é sim, eu também vou bocejar e também vou melhorar o fluxo sanguíneo encéfalo e também vou me manter acordado por mais tempo para que a gente possa continuar essa conversa, tá?
Seria algo mais ou menos assim. Os neurônios espelho funcionariam assim nessa situação, não é? Bebês funciona super bem neurônios espelho. Vocês pegam um bebê e fazem um comportamento motor, vocês colocam a língua para fora, fazem assim, os bebês fazem o quê? Eles colocam a língua para fora também. Então, eles imitam uma série de comportamentos motores que a gente faz. Tem um detalhe interessante, não sei se isso é verdade, ali no artigo que não era dos meus favoritos, não é? Mas dizem que o bebê não responde com comportamento de espelho ao bocejo, ou seja, a gente boceja e o bebê não necessariamente boceja junto. Que isso vai surgir mais ou menos a partir dos 5 anos de idade. É uma coisa observacional, não sei se funciona ou não. Quando vocês estiverem perto de bebês, bocejem para ver se o bebê boceja junto ou não e depois me confirmem ou não essa história. E não sei qual seria a base fisiológica ou não disso, tá? Mas, enfim, essa é a lógica do bocejo. Bom, aqui, pessoal, a gente tem uma surdez. Aqui a gente tem a orelha externa, não é? Aqui o meato, aqui a pina, não é? E aqui o meato auditivo, tá? De longe, disparado, a principal causa de surdez são chamadas surdez de condução. E a principal causa é a obstrução por cera. Isso é disparado na frente de tudo que vocês imaginem, tá? Então, quando a gente reclama de um certo grau de surdez, muitas vezes é a cera que tem ali, tá? Então, isso a gente chama de surdez de condução. O que é uma surdez de condução? Surdez de condução é uma surdez que ela pega ou a orelha externa, não é? Ou a orelha média. Se for na orelha média, a gente já começa a ter um problema mais complexo, tá? Ele pega primeiro, ou pega a orelha externa, ou pega a orelha média, tá? Depois, quando se atingir a cóclea aqui, não é? Aí a gente já tem uma surdez neurosensorial, a gente vai tratar isso mais para frente, para a gente conhecer os mecanismos, né, de transdução de sinal auditivo, enfim, a gente já trata isso mais adiante. Bom, aqui a gente tem uma imagem, não é, feita com otoscópio, não é, mostrando os pelinhos das orelhas, não é, e um objeto aqui fazendo uma obstrução dessa orelha. Pode ser cera, pode ser, não sei exatamente o que é isso aqui, mas isso aqui é algo que está causando obstrução. Então, a onda sonora não consegue passar por ali, não consegue mexer na membrana timpânica, e não conseguindo mexer na membrana timpânica, eu não vou conseguir vibrar os ossículos, não vou conseguir ouvir adequadamente. Tá? Então, pode ser cera, corpos estranhos também, é muito comum. Tudo que você, criança, coloca tudo, pessoal. Feijão, milho, cotonete. A criança pega um cotonete e fica brincando assim ó, na orelha, e ela faz o quê? Aí ela tira e ficou o algodão lá e vem só o palitinho. Então, tem de tudo. Tá? Isso seria relacionado ao quê? Seria relacionado à orelha externa. Depois, a gente já entra com as questões relacionadas à orelha média, não é? Pode ser uma destruição de ossículos, espessamento do tímpano por infecção, uma rigidez na junção entre o estribo, entre a platina do estribo e a janela oval, não é? Já são coisas mais complexas do que uma simples obstrução, não é, mecânica da orelha externa. O que já atinge a orelha média já começa a ter um grau de complexidade um pouquinho mais elevado, não é? Bom, membrana timpânica é uma estrutura, isso aqui é uma representação da membrana timpânica, uma estrutura translúcida, não é? Quando a gente olha ela no otoscópio, tem várias porções aqui. E uma pergunta que as pessoas podem se fazer é o seguinte: tá, mas por que tem uma membrana timpânica? Por que não se tem o seguinte? Por que o som não chega e não bate direto na janela oval, não é?
e aí lá dentro da cóclea vibraria o líquido, não é? E tudo estaria resolvido. Porque assim, ó, vocês precisariam de muita energia sonora para chegar numa coisa pequenininha, que é, não que a membrana timpânica seja muito grande, tá? Mas ela é muito maior do que a janela oval. Vocês precisariam de muita energia para fazer o quê? Para vibrar a janela oval e fazer o quê? E mover aquele líquido lá. Então, vocês precisam de uma estrutura maior e precisam de alavancas para fazer o quê? Para poder vocês mexerem a membrana timpânica, que é grande, e aí depois vocês têm os ossículos, que vão formar alavancas, e vão fazer o quê? E vão mexer a janela oval, que é pequenininha. Então, a membrana timpânica ela é 35 vezes maior do que a janela oval. Então, vocês imaginem uma estrutura grande, 35 vezes maior, e um sistema de alavancas que ela faz o quê? Que ela mexe uma estrutura pequena como a janela oval. Então, isso amplifica a força, né? A força vai dar 30% maior, e isso garante que o indivíduo consiga absorver até 60% da energia sonora. Então, a energia não é perdida. Então, é uma forma de manter esse processo energético, uma forma de amplificar, não é, essa força. Se essa onda sonora chegasse só na janela oval, não conseguiria mexer o líquido. Então, ela chega numa membrana timpânica que é muito maior, os ossículos, e acaba podendo fazer esse processo, tá? Por isso que existe uma membrana timpânica, não é? Para fazer esse processo de amplificação. Bom, aqui na orelha média, dê uma olhada aqui na orelha média. Aqui nós temos martelo, bigorna e estribo, tá? Existem músculos que eles fazem o quê? Existem músculos que eles chegam até esses ossículos, tá? Por exemplo, eu tenho aqui essa musculatura aqui, isso aqui é um músculo, ó, que vem vindo aqui, ó. Isso aqui é o tensor do tímpano, tá? O tensor do tímpano, ele puxa o manúbrio, ele puxa o cabo do martelo medialmente. Ele vai puxar esse cabo do martelo para cá, tá? A inervação dele é feita pelo quinto par craniano, pelo trigêmeo. E eu tenho o estapédio, não é? Que é um músculo que faz o quê? Esse músculo aqui, ó. Esse músculozinho aqui, ó. Esse aqui é o estapédio, tá? Aqui está ele também, ó. Então, o músculo estapédio, o tendão estapédio, vai se ligar o quê? Vai se ligar aqui, ó, no estribo. Então, o que o estapédio faz? Quando esse músculo se contrai, ele faz o quê? Ele afasta, tá? Ele vai afastar essa platina do estribo aqui, ó, da janela oval. Tá? A inervação desse aqui é feita pelo sétimo par craniano. Para que servem esses músculos? Por que ter músculos ali? Bom, pessoal, primeiro, ele é responsável por uma coisa, um reflexo protetor, que é o reflexo timpânico. O reflexo timpânico, ele é um reflexo que, o que o indivíduo faz? Ele detecta um som que é muito alto. E aí ele detecta um som que é muito alto, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer com que esses ossículos vibrem menos. Para que os ossículos vibrem menos, eu vou contrair essas musculaturas. Então, quando eu contrair essas musculaturas, vai acontecer o quê? O martelo já não vibra tanto, o estribo já não vai pressionar tanto a janela oval, e aí eu contenho esses ossículos, eles não vibram tanto, e aí eu faço o quê? Eu posso evitar uma lesão nos ossículos e posso evitar também uma lesão lá na cóclea. Tá? Então, esse reflexo timpânico, na realidade, se a gente para pensar, ele é uma ligação entre o quê? Da informação que vem, informação auditiva chega na cóclea, ativa o oitavo par craniano, essa informação vai para o tronco, e lá no tronco vai ativar o quê? Vai ativar o quinto par craniano trigêmeo e vai ativar o sétimo par craniano neurofacial. Só que assim, isso não é imediato. Eu não consigo, o som não chega e eu faço isso imediato, não é imediatamente. O que acontece é que o som chega, ativa esse oitavo par craniano, essa informação vai para o tronco, e até ativar o quinto e o sétimo, isso vai demorar de 40 a 160 milissegundos para ter a contração dessa musculatura. E nesse tempo pode acontecer alguma lesão.
ou seja, dependendo da intensidade do som, esses ossículos vão vibrar sem ter essa contração, não é? E pode acontecer alguma lesão ali, não é, dessas estruturas, tanto da orelha média quanto da orelha interna ou até mesmo do tímpano, né? Durante muito tempo se pensava que esses ossículos serviam só para isso, só para esse reflexo timpânico, seria só para essa proteção, não é? Contra um som de uma intensidade maior. Mas não. Vocês sabem que esses músculos eles participam de coisas do dia a dia. Por exemplo, quando o indivíduo está falando, eu tenho contrações dessa musculatura para fazer o quê? Para diminuir a percepção da intensidade da própria voz. Então, eu faço o quê? Eu falo com a minha voz, mas eu vou contrair essas musculaturas para diminuir essa percepção, para que isso não me incomode tanto. E outra coisa, a contração dessas musculaturas, ela pode fazer o quê? Eu tenho um espectro audível, não é? E de acordo com o grau de contração, eu posso focar em um determinado espectro audível. E com isso, eu posso focar no espectro audível, que é o quê? Que é o espectro audível da voz humana. Então, eu consigo fazer um filtro, é como se eu tirasse sons que vão estar acima, com frequências acima e com frequência abaixo. Então, eu consigo chegar num ponto que eu faço que eu reduzo os sons em volta. E isso explica, por exemplo, por que eu consigo ouvir a voz de uma pessoa quando eu estou conversando com ela, por exemplo, num show de rock. Então, eu tenho uma força dessas musculaturas que vai fazer o quê? Que vai fazer um certo filtro para poder filtrar determinados sons. Na realidade, todo o sistema auditivo ele tem uma série de filtros. Então, o que acontece? Quando a informação passa pelas diferentes porções quando a informação entra lá no encéfalo e passa pelas diferentes porções, muitas daquelas regiões acabam fazendo filtros para que determinadas intensidades de sons passem ou não passem. Tá? Então, tem uma certa filtragem ali. Se vocês pegarem um livro de neurociências, né, um bom livro de neurociências, pegarem o Bero, pegarem o Purvis, ele vai explicar que cada núcleo faz um tipo de filtragem, não é? Até chegar ao córtex, e o próprio córtex também vai ter os seus filtros, não é? Então, isso é uma coisa bem conhecida da neurociências. Isso é uma neurofisiologia mais avançada, mas é interessante que você saiba. Mas o primeiro filtro pode surgir aqui, não é? Com a contração dessas musculaturas. Tá? Então, tem uma série de filtros para que a gente possa ouvir o que a gente quer. Né? Só ouve o que ele quer. Sim, só ouve o que ele quer tem um certo sentido fisiológico, vamos dizer assim. Tá bom? Bom, isso aqui é a cóclea. Tá? Só que é a cóclea desenrolada. Então, eu tenho aqui, olha aqui, ó. Aqui vem a orelha externa, aqui o tímpano, aqui os ossículos, não é? Aqui o último ossículo, que é o estribo, e aqui a janela oval, tá? E aqui eu desenrolei a cóclea. Notem que eu desenrolo a cóclea e aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho o nervo que vai inervar esta cóclea aqui ao longo dela, tá? Eu tenho as fibras que estão saindo aqui dessa cóclea, depois vocês vão ver que chegam e saem fibras aqui, não é? As fibras que estão saindo aqui dessa cóclea, né, que vão formar a porção coclear do oitavo par craniano do vestíbulo coclear. Bom, como é que é a cóclea? A cóclea ela tem isso aqui, ó. Ela tem 3 rampas. Ela tem isso aqui, ó. Ela tem eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a janela oval, tá? O estribo está aqui. O som chega aqui, mexe a membrana timpânica, mexe os ossículos se movimentam e movimentam a janela oval. E isso causa um deslocamento de líquido aqui, ó. Um deslocamento de perilinfa, tá? Isso se desloca pela primeira rampa aqui, ó, que é a rampa vestibular. O líquido está se deslocando aqui por essa rampa vestibular, tá?
E aí ele vem por essa rampa vestibular e ele passa aqui, ó, por uma região que a gente chama de helicotrema. Esse helicotrema, ele faz o quê? Ele entra numa outra rampa, o nome também de escala, né? Ele usa o termo rampa ou escala. Ele entra em uma outra rampa, tá? Que é a rampa timpânica. O líquido continua se deslocando aqui, ó, e entra em outra rampa, que é a rampa timpânica. Quando ele entra nessa outra rampa, que é a rampa timpânica, ele faz o quê? Ele chega até o final aqui dessa rampa, que tem a janela redonda. Tá? Então, o que acontece? Esse deslocamento mecânico do tímpano, esse deslocamento mecânico dos ossículos acaba fazendo o quê? Acaba fazendo um deslocamento de fluido dentro da cóclea. Esse fluido é deslocado passando pela rampa vestibular, passa pela licotrema, tá? E aí depois faz o quê? Entra na rampa timpânica e vem até aqui. Mas eu tenho aqui no meio, eu tenho uma rampa média, tá? Eu tenho essa rampa média aqui. Então, eu tenho a rampa vestibular, que é essa parte de cima aqui, que tem perilinfa, tá? Depois, eu tenho uma membrana que separa essa rampa vestibular dessa rampa média, tá? Que é a membrana de Reissner. Depois, eu tenho a rampa média, que está colocada aqui em rosa, não é? E aqui embaixo, eu tenho o quê? Eu tenho a rampa timpânica. Eu tenho aqui uma membrana que é a membrana basilar. Então, basicamente, o líquido ele se desloca, passa pela rampa vestibular, passa pela rampa timpânica, mas os receptores para audição estão aqui embaixo. Vão estar onde? Vão estar aqui nessa rampa média. Como é que isso funciona? O líquido se desloca por duas rampas nos quais os receptores não estão. Bom, antes de entender esse deslocamento, a gente tem que entender o seguinte. Eu falei para vocês aqui, ó, que na rampa vestibular e na rampa timpânica eu tenho perilinfa. Tem que ser o mesmo líquido entre os dois, por quê? Porque tem esse helicotrema aqui, ó, e elas são praticamente ligadas, essas duas rampas, tá? E dentro dessa rampa média, eu tenho endolinfa. São coisas diferentes, não é? O que é diferente? O que tem diferente da perilinfa para a endolinfa? Olha aqui, ó. Olhem a concentração de sódio na rampa vestibular e na rampa timpânica, 150, tá? Concentração de potássio é um pouquinho diferente, a concentração de cloreto é a mesma, tá? Mas olhem aqui, ó. Olha a concentração de sódio na rampa média. É muito menor que na rampa vestibular e na rampa timpânica. Concentração de potássio na rampa média, tá? Na endolinfa, é muito maior. E a concentração de cloreto é mais ou menos parecida. Tá? Então, qual é a grande característica que a gente tem aqui? Esse é um local que tem pouco sódio e tem muito potássio. Isso é bem diferente em termos de meio extracelular, não é? Normalmente o meio extracelular tem muito sódio e pouco potássio. Normalmente o potássio fica mais dentro da célula. Então, nessa endolinfa, tá? É um dos poucos locais do corpo aonde eu tenho o quê? Aonde eu tenho mais potássio no meio extracelular. Então, aqui, ó, eu acabo tendo mais potássio aqui no meio extracelular. Como é que essa rampa média garante que a endolinfa tenha mais potássio no meio extracelular? Então, eu tenho 3 mecanismos, tá? Um mecanismo é baseado no lançamento de potássio na endolinfa via estria vascular. A estria vascular é um complexo de vasos que fica aqui, ó, depois vai aparecer melhor. Então, o que acontece? Nessa estria vascular, eu tenho uma bomba de sódio, potássio e ATPase. Essa bomba ela faz o quê? Ela vai puxar o potássio, colocar o potássio, perdão, puxar o sódio para dentro do vaso e vai colocar o potássio para dentro da rampa, não é? Vai colocar o potássio na endolinfa. Então, ela puxa o sódio contra o gradiente de concentração do sódio e coloca o potássio na endolinfa contra o seu gradiente de concentração, tá? Gastando ATP, obviamente, para fazer isso. Além disso, existe uma outra bomba, tá? Que está sendo estudada. Existe uma outra bomba, além dessa bomba
que captura potássio e captura sódio e coloca potássio para fora, existe uma outra bomba que coloca potássio aqui para dentro. Então, eu tenho duas bombas que fazem o quê? Que vão nessa estria terminal, que vão lançar potássio para essa endolinfa. Então, ela já começa, a partir daí eu já garanto que ela tem uma quantidade grande de potássio. Mas eu não posso perder esse potássio. Se vocês forem ver, as células do órgão de Corte, que fica aqui, ó, fica dentro dessa rampa média, as células, elas têm o quê? Elas têm uma série de junções entre elas, tá? Tem junções aderentes, tem junções gap, tem uma série de junções. Então, o que acontece? Quando eu tenho o potencial de ação dessas células, esse potássio entra nessas células, tá? Entra principalmente nessas células ciliadas internas aqui, mas tudo bem, a figura não tem... Entra nessas células aqui e faz o quê? E através dessas células ciliadas passa para as células de sustentação, e dessas células de sustentação o potássio vai para a estria vascular e faz o quê? E volta para a endolinfa. Então ele segue esse caminho que está aqui embaixo, ó. Eu tenho um caminho de reciclagem do potássio para não perder esse potássio. Então ele está na endolinfa. Quando eu tenho potencial de ação, ele entra nas células ciliadas da cóclea. Quando ele entra nas células ciliadas da cóclea, ele passa depois para as células de sustentação, que são células que ficam ao lado. Isso vai ser levado até a estria vascular e isso volta para a endolinfa. Então, além de ter um mecanismo de lançar potássio, eu tenho um mecanismo de reciclar potássio. Então, eu não somente lanço o potássio nessa endolinfa, mas eu também faço o quê? Eu reciclo esse potássio na endolinfa. Então, por isso que a endolinfa é um local altamente rico em potássio, tá? Isso é muito importante que a gente entenda para entender a estrutura dessa rampa média e para depois entender como ela funciona, como ela despolariza, tá bom? Bom, aqui eu falei para vocês que tinha um nome de escala, não é? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, essa estria vascular aqui, ó, a rampa média, tá? A rampa vestibular e a rampa timpânica, tá? E aqui o órgão de corte, né? Aqui é a saída do oitavo par craniano. Bom, esse órgão de corte aqui é importante, a gente vai trabalhar bastante em cima dele. Bom, qual é a lógica desse órgão de corte? Ele tem isso aqui, ó. Ele tem células que são células de sustentação, tá? São células basadas em sustentação, e tem células ciliadas. Essas células ciliadas, eu tenho as células ciliadas internas e as células ciliadas externas, tá? As células ciliadas externas, esses estereocílios que tem aqui, ficam ligados a uma membrana chamada membrana tectorial, tá? Essas células ciliadas internas, hoje se acredita que elas não fiquem ligadas à membrana tectorial, mas que exista algum líquido que faz algum tipo de tração ali, mas elas não têm ligação. Essa figura antiga do Néter aqui, isso aqui está meio que caindo por terra. Se vocês voltarem aqui, ó, na figura do Gannon, olha aqui, ó, a ciliada externa está ligada à membrana tectorial, a interna já não. Tá? Bom, então o que acontece? Esse órgão de corte, ele tem o quê? Ele tem tanto fibras aferentes, essas azuis aqui, ó, tá saindo informação, tá, auditiva, ou seja, eu estou detectando essa movimentação e estou levando essa informação para o sistema nervoso, e como eu tenho fibras eferentes, que vão fazer o quê? Que vão chegar aqui, ó, e vão ajudar a modular essas células. Essas fibras eferentes, elas funcionam principalmente, tá? Tem um grande efeito aqui, ó, nessas células ciliadas externas, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre células ciliadas internas e células ciliadas externas. O que acontece? Qual é a lógica, tá? A lógica é o seguinte, a lógica é, se a gente voltar aqui, ó, a lógica é, o líquido, a perilinfa, quando vibra, tá? Quando tem aqui, ó, quando tem a vibração
da janela oval, o líquido faz isso aqui, ó. Ele se desloca, não é? Passa pela licotrema, e se desloca pela rampa vestibular, passa pela licotrema e entra na rampa timpânica. E ele faz o quê? Ele faz o seguinte, quando ele passar aqui, ó, ele vai causar um deslocamento dessa membrana basilar, que é a membrana que separa o quê? Que é a membrana que separa a rampa timpânica da rampa média. E quando ele causar esse deslocamento, ele vai causar uma deflexão nesse órgão de corte. Tá? Então, aqui, ó, é o que eu tenho aqui. Ó. Eu vou ter essa deflexão e vou levantar esse órgão de corte. Quando eu levantar esse órgão de corte, eu vou ter uma movimentação nesses estereocílios aqui, e dessa movimentação eu vou gerar o potencial de ação. Tá? Então, esse é o princípio básico de funcionamento, vamos dizer assim, da cóclea. Tá? Bom, diferença entre células ciliadas internas e externas. Tá? Primeiro, a gente fala em células ciliadas, mas não são cílios, porque para ser cílios tem que ter aquela estrutura de microtúbulo 9+2. Então, eles são, na realidade, logo ao nascimento tem um quinocílio, que é um só por cada célula, e ele faz o quê? E ele regride, né? Ele não prossegue esse quinocílio. Esse quinocílio tem uma estrutura 9+2. Mas o que existe nas células ciliadas, tanto internas quanto externas, são estereocílios. Estereocílios, eles não têm aquela estrutura de microtúbulos de 9+2, mas eles têm filamentos de actina que são envoltos com miosina. Tá? O que eu tenho aqui, ó, nessas células ciliadas internas? Tá? Primeiro, o número de células ciliadas internas é menor que o de células ciliadas externas. Células ciliadas internas vão ser em torno de uns 3.500, células ciliadas externas em torno de uns 20.000. Tá? Eu vou ter uma coluna, não é, de células ciliadas, uma carreira assim de células ciliadas internas, e tenho 3 carreiras de células ciliadas externas. Tá? 95% da inervação é para células ciliadas internas. E ela é predominantemente aferente, ou seja, ela predominantemente manda informação que auditiva que foi detectada, manda essa informação para as diferentes regiões. Tá? Predominantemente aferente. Bom, e as células ciliadas externas, para que servem? Tá? Olha aqui, ó, células ciliadas externas, também tem estereocílios. Eu vou ter as células ciliadas externas, já tem um número maior, a gente vai ter algo em torno de 20.000 células. E representa 5% da inervação, só que a maior parte da inervação aqui é predominantemente eferente, ou seja, existe alguma coisa que o sistema nervoso quer dizer para essas células para que elas façam, para que a audição fique melhor. Então, eu tenho fibras que vão chegar aqui, vão lançar neurotransmissores e vão mexer com essas células. E essa movimentação dessas células vai fazer o quê? Vai tornar a audição melhor. Tá? Na realidade, essa célula tem proteínas motoras. E provavelmente essa ligação que ela tem com a membrana tectorial, ela faz o quê? Essas proteínas motoras fazem com que essa célula se mova e mova também essa membrana tectorial. Então, esse movimento das células ciliadas externas, não se sabe exatamente como isso funciona, o mecanismo ainda é desconhecido, mas assim, ó, se vocês lesarem as células ciliadas externas, se alguma coisa acontecer e vocês lesarem as células ciliadas externas, ou elas não tiverem essa movimentação, a detecção da amplitude do som e a clareza com que o som é detectado pelas células ciliadas internas é completamente prejudicada. Tá? Então, alguns autores acreditam que em alguma porção da rampa timpânica, essas células elas fazem o quê? Elas fazem o seguinte, elas causam uma certa deflexão que melhoram a percepção do som. Tá? E, além disso, eu tenho um feixe, que é o olivo coclear, que parte lá das olivas, né, e parte bilateralmente lá das olivas, né, e libera acetilcolina, e que pode fazer o quê? E que modula essa atividade dessas células ciliadas externas, e isso modula a sensibilidade aos sons.
Então, notem como a sensibilidade para um determinado espectro, ela é modulada por quem? Ela já começa a ser modulada lá pelos músculos, pelo tensor do tímpano e estapédio. Depois eu tenho as células ciliadas externas que vão ajudar nessa modulação, para que eu possa ter uma percepção do que eu quero, do que interessa, não é? E depois lá quando chega no córtex, quando chega desde o tronco, não é? Eu já começo a fazer filtros e começo a mudar essa percepção. Tá? É muito importante isso, que vocês entendam sobre o sistema auditivo. Quem quiser aprender mais sobre o feixe olivo-coclear, tá? Eu coloquei ali o link de um artigo, é um artigo do Frontiers in Neuroscience, é um artigo de 2018 que conta a evolução desse feixe olivo-coclear, conta o que ele faz, conta várias histórias sobre esse feixe olivo-coclear, tá? Isso já é uma neurociência bem avançada, e quem quiser saber sobre o feixe olivo-coclear só, tá? Mas não é o caso aqui dessa aula, que é uma aula mais simples, para que a gente comece a entender a audição, tá bom? Mas assim, ó, se vocês lesarem célula ciliar externa, isso prejudica muito a audição. Isso é importante que vocês entendam. Não fiquem pensando que a célula ciliar externa não faz nada, tá? Que a informação só sai da ciliada interna e a externa está ali de enfeite. Não. Ela ajuda a modular essa informação auditiva e uma lesão ali é muito complicado, tá? Essas células ciliadas externas, elas também, essa movimentação delas acabam gerando sons que são emitidos, não é? Pela orelha, tá? Se vocês chegarem perto de um cão e vocês colocam a orelha de vocês do lado da orelha de um cão, vocês conseguem ouvir um som que o cão está emitindo, né? São geralmente meio agudo, assim, são as chamadas emissões otoacústicas. Tá? Vocês imaginem, uma audiometria é uma coisa difícil de fazer. A audiometria, o que acontece? Tu vai colocando sons e a pessoa tem que dizer se ela está ouvindo aqueles sons. E tu consegue ver qual é o espectro que aquela pessoa está ouvindo, tu consegue definir um certo grau de surdez que aquela pessoa tem ou não, não é? Mas é difícil com uma criança, né? E é difícil com um bebê. Então, o que acontece? O pessoal mede, existem aparelhos que medem as emissões otoacústicas, ou seja, mede o som que está sendo emitido pela orelha. Então, se a orelha estiver emitindo som, se eu tiver emissões otoacústicas, isso é o quê? Isso indica que as células ciliadas externas estão bem. E isso é um indicativo que a audição deve estar preservada, se todo o resto estiver preservado, não é? Então, tem aparelhos que fazem essa medida de emissão otoacústica. É um teste clínico bastante utilizado, não é? Essa medida de emissões otoacústicas. Bom, chegamos à cóclea, tá? Olhem aqui, ó. Essa cóclea está desenrolada aqui nessa figura. Então, essa cóclea desenrolada, ela tem o quê? Ela tem uma base, que é mais fina e mais rígida, tá? E depois ela tem um ápice, que é o quê? Ela tem um ápice que é mais largo, tá? E é mais molinho. Tá? É como se fosse, vocês imaginem uma estrutura pendurada, assim, e a ponta dela faz o quê? A ponta sempre vibra mais. Tá? Então, o que acontece? O que acontece é assim, ó, existe uma tonotopia na cóclea. O que é essa tonotopia? A tonotopia é o seguinte, eu tenho as maiores frequências, elas são detectadas aqui na base da cóclea. Cóclea desenrolada, obviamente, tá? E as menores frequências, os sons mais graves, são são percebidos aqui, ó, no ápice da cóclea, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que o vestíbulo coclear, as fibras que partem daqui, ó, já estão levando um som agudo. Aqui já não tão agudo, aqui não tão agudo, e as que partem daqui, ó, vão estar levando o quê? Vão estar levando um som mais grave. Entenderam isso? Então, essa lógica é importante. Essa lógica é importante que vocês entendam
que existe uma tonotopia. A cóclea não é um lugar que não tenha, que as fibras estão colocadas ali de qualquer jeito. E essa tonotopia, ela sai da cóclea, ela chega no tronco, tem uma tonotopia também, tá? E depois ela chega no córtex e tem uma tonotopia também. Então, o que essa célula ciliada externa pode fazer? Ela pode fazer o seguinte, ela pode, a célula ciliada externa, a musculatura que eu tenho na orelha média, as vias de tronco, elas podem, de tronco e de córtex, elas podem fazer o quê? Elas podem fazer com que eu tenha uma maior percepção a um determinado espectro aqui. Tá? E posso fazer o quê? Posso não vibrar tanto os outros espectros, não é? Por exemplo, se eu contrair o tensor do tímpano estapédio, eu posso não vibrar tanto outras partes aqui, não é? E posso concentrar aqui. Se eu contrair determinadas partes da célula ciliada externa, eu posso fazer o quê? Eu posso focar em um determinado ponto aqui, tá? Então, isso é importante, esse sistema, para fazer esses filtros aí, tá bom? Isso é uma coisa filosófica importante da audição. Bom, essa cóclea, ela faz o quê? Essa rampa média, ela é rica em potássio. Como é que acontece a despolarização? Eu já tinha dito para vocês que existem, essa é uma das poucas exceções, não é? No qual eu tenho despolarizações por entrada de potássio. Esses canais, antigamente, eles eram chamados de canais de cisalhamento, mas hoje eu não vejo mais esse nome. Então, mas acho que se usa esse termo ainda. O que eu tenho aqui? Isso aqui são os canais daquelas células ciliadas da cóclea, ou células com estereocílios da cóclea, né? Então, o que acontece? Quando eu movimento esses cílios, olha aqui, ó, eu tenho filamentos aqui, ó, que são ancorados nesse canal, no topo desse canal aqui. Então, esses filamentos, eles fazem o quê? Eles puxam e abrem esse canal. Quando eles abrem esse canal, eu tenho um influxo de potássio para dentro dessa célula. Entra também sódio. Se você olhar os livros mais novos de fisiologia, você vê que ele também vai tratar da entrada... Perdão, entra cálcio, desculpa. Ele vai tratar também da entrada de cálcio aí, mas é principalmente uma entrada de potássio, não é? Isso é um dos poucos locais onde eu despolarizo por entrada de potássio. É uma das exceções que a gente tem no sistema nervoso central, onde eu tenho uma despolarização por entrada de potássio para dentro da célula. Entrada para dentro não se fala, eu sei, mas eu repito para que vocês guardem, tá bom? Então, essa é uma das exceções. Se a gente pegar um livro mais novo, a gente já vai ter o quê? A gente vai ter esse mesmo ligamento aqui, não é? E vai ter o quê? E aqui se abre o canal e aqui já está mostrando a entrada de potássio e a entrada de cálcio junto, tá bom? Bom, seguindo. Então, eu já gerei esse estímulo, tá? Ele já foi gerado e agora ele tem que se propagar. Essa informação tem que subir, ela tem que chegar nos locais do sistema nervoso onde ela tem que atingir, tá bom? Vamos seguir um pouco as vias auditivas aqui. Olha aqui, ó, vem da cóclea, tá? Vai chegar no tronco, nos núcleos cocleares dorsal e ventral, tá? Alguma coisa pode descer para o bulbo, tá? Aqui nas olivas, não é? Isso aqui vai ajudar a formar o olivo coclear, tá bom? Então, o que acontece? Eu chego nesses núcleos cocleares, essa informação, olha aqui, ó, tem até uma via que vai para o cerebelo, para levar a informação auditiva para o cerebelo. Lembra que eu falei para vocês que assim, ó, muita coisa vai para o cerebelo processa muita informação, tá? Essa informação vai para os colículos inferiores, tá? Lembre-se, os colículos superiores são responsáveis pela visão e os colículos inferiores são responsáveis pelo processamento da audição. Se fala até que os colículos inferiores ajudariam um pouco na via tectoespinal, não é? Talvez até ajudem, mas assim, é principalmente os colículos superiores, tá? E depois essa informação pode sair desse colículo inferior
vai para o núcleo geniculado medial, não é? Ou pode passar pelo lado aqui, sem passar pelo colículo inferior. Chega no tálamo, no núcleo geniculado medial, e aí depois isso vai para o córtex, lá para o lobo temporal, não é? Para o giro temporal superior. Notem que essas vias, elas decussam bem, né? Então, entra desse lado aqui, ó, já decursa para o outro lado, já sobe e já vai lá para o outro lado. Tá? E vice-versa também acontece, não é? Então, assim, são vias que atingem os dois lados facilmente. As vias auditivas, elas seguem tanto ipsilateralmente quanto contralateralmente, tá? Lógico que não está representado na figura, mas o outro lado tem vias iguais, tá? O tempo que essa informação chega, por exemplo, assim, ó, o tempo que essa informação chega aqui, ó, ela entra na cóclea, tá? E ela atinge a oliva de um lado. Depois ela passa e atinge a oliva do outro. Então ela atinge primeiro a oliva ipsilateral. E aí depois ela atinge a oliva contralateral, tá? Esta diferença de tempo ajuda muito na percepção do quê? Na percepção de onde vem o som. Então, o som chega numa orelha e ativa as estruturas ipsilaterais de um lado, tá? Ele vai demorar para chegar e ativar as estruturas do outro lado, do lateral. E vai acontecer o quê? E ele vai chegar depois do outro lado. E aí ele vai chegar depois do outro lado e ele vai fazer o quê? Aí ele ativa primeiro a ipsilateral desse lado e depois ele passa para a ponta lateral. Então, assim, essa diferença de tempo que o som tem para chegar numa orelha e para chegar em outra, e a diferença de tempo que ele tem para chegar em diferentes estruturas encefálicas, isso faz o quê? Isso ajuda muito na detecção da localização do som. Tá? Isso é particularmente importante. E o córtex auditivo é muito importante nisso. Quando vocês lesam o córtex auditivo, é bem complicado para o paciente localizar o som, tá? Qual é o local que está vindo esse som. Então, essa diferença, chegar numa orelha, depois chegar na outra, chegar numa estrutura encefálica, depois chegar na outra, o encéfalo processa isso e consegue ter essa localização de um modo bem preciso. Bom, aqui ó, eu falei que se projeta para a porção temporal, não é? Mas se a gente for analisar, olha aqui, eu dei uma olhada no plano temporal. Aqui a gente tem o lobo frontal, né? A parte frontal, tá? E aqui a parte occipital. Olha aqui, ó, isso aqui é um corte horizontal, vamos dizer assim, do encéfalo, não é? E dei uma olhada aqui, ó. Olhem como o lado esquerdo vai ser o quê? O lado esquerdo vai ser ligeiramente maior e eu vou ter o quê? Esse lado esquerdo ligeiramente maior aqui e eu vou ter mais área dedicada ao quê? Mais área dedicada à parte auditiva. Tá? Pessoal, a área de Wernicke é do lado esquerdo. A área de Wernicke é do lado do córtex auditivo. Então, a informação auditiva chega no lobo temporal do lado esquerdo, faz o quê? Chega no córtex auditivo primário e depois vai fazer o quê? Vai tomar conta de outras áreas auditivas e do ladinho ali já está a área de Wernicke, que é a interpretação da palavra falada e da palavra escrita. Então, tem muito sentido a localização, não é? A informação chegar ali e fazer o quê? E eu ter córtexes de associação auditivo mais representados ali, tá? Do que do lado direito. Eu não preciso ter tanta representação do lado direito, não é? Aquilo que eu falei de tonotopia para vocês, quando chega aqui ó, no lobo temporal, olha aqui, ó, olha como existe um mapa tonotópico, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um grupamento de neurônios que respondem o que é? Que respondem a frequências mais baixas, são mais graves. Aí eu vou fazendo o quê? Depois eu vou tendo, vou indo para cá, vou indo para a periferia, eu já tenho o quê? Eu já tenho neurônios que respondem a tons mais, a frequências mais altas.
Depois, quando eu vou mais para a periferia, eu já tenho que eu vou responder a frequências mais altas ainda. Então, notem que eu tenho uma tonotopia. Aquela tonotopia não é só na cóclea. Aquela tonotopia é ao longo de toda a via auditiva. E no córtex também ela é representada. Tá? Então, isso é bem importante que a gente entenda sobre audição. Tá? Localização do som é aquilo que eu tinha falado para vocês, não é? É o tempo de chegada do som em cada orelha. A diferença de tempo de chegada de uma orelha para outra é em torno de 20 milissegundos. É o tempo que demora considerando a velocidade de som de 340 metros por segundo. Só que isso vale principalmente até 3.000 Hz. Quando passar de 3.000 Hz, o principal já não é mais o tempo de chegada, e sim a diferença da intensidade de som entre cada orelha. Aí vai chegar, o som também nessa direção, ele chega mais intenso aqui e menos intenso aqui, né? Então ele vai acima de 3.000 Hz, o encéfalo começa a fazer essa diferenciação, tá? Se o indivíduo lesa o córtex auditivo, isso atrapalha muito a detecção da origem. Tá? Por que a gente não fala, pode ser até que ele lese o tronco, não é? Mas sempre lembrando, lesões de tronco encefálico, geralmente elas não são legais, né? Porque ali no tronco a gente vai ter centro respiratório, vai ter toda uma série de coisas que podem ser bem vitais no indivíduo. Por isso que a gente trabalha sempre mais com lesões de córtex, não é? Porque são mais prováveis da gente poder estudar de um modo mais tranquilo, tá? O problema de não localizar a origem do som é que isso pode atrapalhar, por exemplo, a conversação do indivíduo. Principalmente se tu não está vendo a pessoa que está falando, né? Em lugares com ruído, se tu não localiza de onde vem o ruído, tu não localiza de onde vem a voz direito. E isso vai gerar déficit de comunicação, déficit de aprendizado. Não, assim, parece uma coisa simples perder a localização do som, tá? Mas não é. Se vocês têm uma lesão cortical e começam a perder a localização do som, de onde ele está vindo, isso é bem complicado, tá? Bom, o que é uma surdez neurosensorial? Surdez neurosensorial é algo que vai ser da cóclea para frente. Ou seja, eu lesei a cóclea, lesei o oitavo par craniano, ou lesei o sistema nervoso. Isso é uma surdez, o sistema nervoso lá na frente, não é? Isso é uma surdez neurosensorial. Então, existem drogas que causam obstrução de canais mecanosensíveis. Se eu não me engano, a azitromicina faz isso, né? A gente está falando muito sobre a azitromicina. A azitromicina se usa muito para pneumonia, quando não tem tu não está achando uma causa evidente, não é? Tu trata com azitromicina. Tem muito paciente sendo tratado para COVID aí, um dos tratamentos que quando tu não tem o que fazer, tu não está vendo a causa, tu usa junto a azitromicina. Então é bastante usado, não é? Doses muito grandes de azitromicina podem lesar esses canais mecanosensíveis, não é? E podem levar à surdez. Teve um menino, né, no São Lucas, ele fez uma infecção urinária bem severa e o médico tentou interventar com uma dose bem alta de azitromicina e essa dose alta de azitromicina gerou um certo grau de surdez nele. Mas aconteceu uma coisa muito estranha, isso é bem raro de acontecer. Afetou só um lado, não é o comum. O comum é, com o uso de antibióticos, pegar os dois lados de uma maneira homogênea. Né? Ruído destrói as células ciliares, aquilo que eu falei para vocês. Ruído contínuo, por exemplo, acima de 85 decibéis, pode causar lesão dessas células ciliadas. Tumores de oitavo par craniano, tá? Mas, assim, disparado, o que mais causa surdez neurosensorial é a velhice. É presbiacusia, ou seja, porque cai a quantidade de células ciliares e cai a quantidade de neurônios quando o indivíduo vai envelhecendo. Então, o indivíduo que tem 70, 75 anos, ele vai perder, ele vai ter uma perda significativa de audição. O envelhecimento acaba fazendo isso. Então, a presbiacusia, que é essa perda de células ciliares, essa perda de neurônios, vai ser a principal causa de surdez neurosensorial. Tinnitus.
ou zumbido. Mas o zumbido é uma coisa que muita gente refere, tá? E zumbido é uma coisa difícil de se trabalhar na fisiologia. Eu dei uma olhada numa lista de eventos que podem gerar zumbido e existem mais de 200 eventos diferentes que podem gerar zumbido. Então, o objetivo da aula não é trabalhar sobre zumbido, tá? E zumbido é uma coisa que incomoda mesmo. O objetivo da aula não é trabalhar sobre isso, mas eu coloquei aqui uma lista de coisas que podem acabar causando zumbido, desde trauma cranioencefálico, não é? Até o uso de drogas como diuréticos, hipertensão, estresse, depressão, tem, assim, ó, tem várias causas possíveis de, de zumbido, não é? Bom, plasticidade das áreas corticais da audição. O córtex auditivo é bem plástico, todo o córtex tem uma certa plasticidade, não é? Mas o córtex auditivo é bastante plástico, não é? Isso aqui é a capa de um livro, né? Um livro chamado Vendo Voz, um livro do Oliver Sacks, um livro muito legal, que ele fala sobre pacientes surdos, né? E sobre coisas do mundo dos surdos que nós que temos que não temos nenhum déficit auditivo, a gente não entende, não é? O que acontece? Se o paciente é surdo ao nascimento, uma das coisas que acontecem é que as regiões que são responsáveis, não é, pela audição, não é? As regiões do córtex que são responsáveis pela audição, elas são tomadas pela linguagem de sinal. Então, o que acontece? O processamento das linguagens de sinais acontece onde seria aquele córtex auditivo. Tá? E assim, ó, o mundo dos surdos é um mundo bem diferente, assim. Os surdos, por exemplo, eles detectam sotaques entre diferentes surdos, não é? Eles reconhecem quando o indivíduo é nativo ou não da língua de sinais. Se tu aprendeu a falar a língua de sinais e tu não é surdo, ou se tu é surdo e aquela é a tua língua nativa. Então, tem uma série de coisas que são bem legais em relação à fisiologia do indivíduo com surdez. Tá? E fica bastante plástico, não é, o sistema nervoso. Mas assim, essa plasticidade do sistema nervoso, o indivíduo não precisa ter um déficit auditivo. Tá? Pode acontecer até com um indivíduo que faça o quê? Que tem uma audição muito boa. Por exemplo, músicos têm uma plasticidade muito grande de córtex auditivo. Se vocês olharem, eles têm um aumento da representação auditiva no lobo temporal, tá? E eles podem mudar também a representação do córtex motor. Porque assim, no córtex motor, por exemplo, na região que vai sair as fibras que vão movimentar os dedos, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um conjunto de fibras que saem para inervar esse dedo, esse outro dedo, tá? Mas eu posso fazer o quê? Eu posso fazer o seguinte, se eu perco um dedo, por exemplo, se eu perco esse dedo aqui, ó, lá no córtex motor vai acontecer o quê? No motor e no somatosensorial vai acontecer o quê? Com o tempo, tá, logo que eu perco o dedo, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter a síndrome do mesmo fantasma. Aquela região não está recebendo informações, né? Mas continua ali, eu continuo pensando que tem aquele dedo. Mas com o tempo, as fibras que vêm desse outro dedo aqui, ó, e desse dedo aqui, ó, vão fazendo o quê? Vão tomando conta e vão ocupando funcionalmente aquela região, tá? Por exemplo, indivíduos que são violinistas, indivíduos que tocam instrumentos musicais, eles fazem o quê? Eles podem ter um aumento da representação cortical motora, não é? Para os dedos da mão, principalmente para os dedos que ele utiliza para tocar, não é? E também vai ter uma plasticidade em áreas cerebelares. Isso por quê? Porque ele tem uma série de movimentos que ele tem que fazer e esses movimentos eles têm que ter um apoio, não é, daquele córtex motor, tem que ter um apoio daquele cerebelo. Então isso vai ter uma certa plasticidade. Tem um estudo que mostra que motoristas de táxi de Londres eles têm que fazer uma prova que é uma prova muito severa, no qual eles têm que saber os endereços, conhecer as ruas todas de Londres para eles poderem ter a carteira de motorista, né?
e eles têm o hipocampo aumentado, que é a região que é responsável por formar memórias. Isso é muito interessante, se vocês lembrarem lá das primeiras aulas de neurofisiologia, no qual eu falei do Goll, da frenologia, que ele dizia o seguinte, ele dizia que se tu usasse muito uma área, aquela área iria se desenvolver, não é? Lógico que não é como o Goll falava. O Goll dizia o seguinte, que ia torcer a caixa craniana, ia ter uma deformação na caixa craniana, que ia saber pela caixa craniana o que tinha acontecido. E outra coisa, o Goll nunca tinha testado nada, ele inventou o mapa frenológico de Goll, não é? Ele e o Spurzheim inventaram aquela história, e ele dizia que inventou determinadas áreas que elas aumentariam e causariam modificações anatômicas na caixa craniana. Mas, assim, a ideia dele, hoje a gente consegue ver que algumas coisas têm um certo fundamento. Se tu começa a utilizar muito o córtex auditivo, tu faz o quê? Vai aumentar um pouco começa a ouvir muita música, começa a trabalhar muito com música, tu vai aumentar um pouco o tamanho, né, a representação cortical relacionada a sons. Então, essa plasticidade não é só para o indivíduo que não ouve, não é só para o indivíduo que é surdo, mas ela também para aquele indivíduo que ouve super bem, não é para aquele indivíduo que é músico e tem e ganha a sua vida com a música, por exemplo, ou é um amante da música, não é? Obviamente que eu tive que fazer uma homenagem aos Beatles aqui quando falar em música, eu vou colocar uma coisa que seja música mesmo, não é para representar, tá bom? Bom, modos de condução, tá? Eu tenho 3 tipos de condução, tá? Tem uma condução que é aérea, que não tem significado nenhum, não vou nem explicar para vocês, quem quiser dar uma olhada no guia, não, tá bom? Mas eu tenho 2 tipos de condução que são percebidas por nós seres humanos. Nós temos uma condução que é a condução ossicular, que é a que eu venho falando até agora, que é o seguinte, que é a condução que o som entra, né, a onda sonora entra no meato auditivo, mexe a membrana timpânica, mexe os ossículos e vai causar aquele deslocamento de líquido na córtea. Então, isso é chamado de ossicular. Por quê? Porque eu tenho ossículos aqui. Mas eu tenho também uma condução óssea, que é uma condução que vai pela caixa craniana, que vai pela estrutura óssea do corpo. Tá? Então, eu tenho condução ossicular e condução óssea. Essa condução óssea, não é? Vai acabar movimentando a cóclea também, não é? E vai se sentir, vai poder se detectar algum som. Obviamente que para nós seres humanos a ossicular é a melhor condução. Tá? Nós temos a condução óssea, mas a principal é a ossicular. Bom, baseado nisso, nós temos testes para detectar surdez. Tá? Agora eu vou ter que explicar esses testes para vocês. Uma tesourinha aqui. Faz de conta que essa tesourinha é um diapasão. Tá? Depois eu vou colocar um link que tem esses testes direitinho. Tá? Essa tesourinha é um diapasão. Tá? Então eu tenho o primeiro teste, que é o teste de Rini. O teste de Rini, ele é assim, ó. O que tu espera no indivíduo? Tu espera o seguinte, tu espera que a condução ossicular seja melhor que a óssea, tá? Ok? Então tu faz assim, ó. Tu bate o diapasão aqui, ó. O diapasão vibra, tá? Então, a gente bate aqui no cotovelo, o diapasão vibra e tu faz o quê? E tu faz isso aqui. E tu coloca aqui, ó, junto ao processo mastóide, tá? Quando tu coloca aqui, tu vai dizer pro paciente assim, ó, me avisa quando tu parar de ouvir. E vai acontecer o quê? Quando o paciente para de ouvir, significa o quê? Significa que parou a condução óssea, certo? O paciente normal, ele vai fazer isso aqui, ó, a princípio, ele vai fazer isso aqui, ó. Tu tira aqui, ó, e coloca aqui do lado o diapasão e tu pergunta para ele, tá ouvindo? E ele vai responder, sim, estou ouvindo. Por quê? Porque a condução ossicular é melhor do que a óssea. Entenderam? Voltando, ele faz isso aqui, ó.
Colocou aqui o diapasão e ele faz o quê? Ele diz que parou de ouvir. Terminou a óssea. Quando tu coloca aqui do lado, a auricular continua. Tá? Padrão normal. Tá? Se eu tiver um tampão de cera no ouvido, tá? Eu tenho um tampão de cera nesse ouvido direito, tá? Eu faço aqui, ó. Eu tenho uma surdez de condução, se eu tenho um tampão de cera, tá? Eu faço aqui, ó. Coloca aqui, tá? E aí eu faço o quê? Eu pergunto pro paciente até quando ele tá ouvindo. E aí ele vai me dizer assim, parei de ouvir. Quando ele disser parei de ouvir, tu faz isso aqui, ó. Terminou a óssea, tu coloca aqui para ouvir ossicular. Como ele tem um tampão de cera, ele não vai ouvir ossicular. Então, se no teste de Rini ele fizer o seguinte, se ele continuar ouvindo, tá? Se ele continuar ouvindo, tu vai chegar à conclusão que ou ele está normal, tá? Ou depois vocês vão ver que ele pode estar com uma surdez neurosensorial, tá? Mas ele faz o seguinte, se ele continuar ouvindo, isso é um padrão normal. Se ele tiver uma surdez de condução, ele faz o quê? Se ele tiver uma surdez de condução, ele já não ouve mais, tá? Se a surdez for neurosensorial, se for na cóclea, se for uma lesão parcial de oitavo par craniano, ele faz isso aqui, ó. Ele tem o mesmo padrão do normal. Ele faz aqui, ó. Por quê? Porque já é lá na frente, é lá na cóclea, não tem nada a ver. Então, o que acontece? Se ele tiver isso aqui, ó, ele vai ouvir, ele vai dizer que parou de ouvir, e aí depois tu coloca aqui do lado, e ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que continua ouvindo. Então, ele tem um padrão igual ao normal. Aí vem uma pergunta, mas como é que eu diferencio a surdez neurosensorial do normal? Pode fazer uma coisa muito simples antes de começar o teste. Tu faz isso aqui, ó. Tu bate o diapasão e faz isso aqui, ó. Coloca na tua orelha e coloca na tua paciente. Vai perguntando, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? E o paciente vai fazer o quê? Se o paciente for surdo daquela orelha, ele vai fazer o quê? Ele vai parar de ouvir antes de ti. Tu vai continuar ouvindo. E o paciente faz o quê? E o paciente para de ouvir antes de ti. Certo? Bom, esse é o teste de Rini. Depois eu tenho um outro teste. Todos esses testes, um complementa o outro, tá? Depois eu tenho um teste, que é o teste de Weber. O teste de Weber é assim, ó. Vocês pegam o diapasão, vocês batem o diapasão e colocam no vértice do crânio, tá? Uma porção medial aqui, tá? Vou colocar aqui, tá? Vocês colocam nesse vértice do crânio aqui. Quando vocês colocam nesse vértice do crânio, vai acontecer o quê? Quando vocês colocam nessa porção medial do crânio, o que acontece? Olha aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, no meio, tá? Você coloca aqui a figura. O indivíduo normal, ele deve ouvir igual dos dois lados, tá? Ele ouve igual dos dois lados. Se eu tiver uma surdez de condução, tá? Ele ouve melhor na orelha surda. Se alguém tiver um diapasão em casa, pode fazer esse teste. Depois, quando a gente voltar às aulas, eu vou pegar um diapasão e vou mostrar para vocês, tá? Mas é fantástico. É só vocês fazerem isso aqui, ó. Vocês simulam uma surdez de condução, vocês tapam uma orelha. Vocês tapam uma orelha e colocam o diapasão. E vocês, incrivelmente, vocês ouvem melhor na orelha surda. Por quê que acontece isso? Pelo seguinte, existe um fenômeno chamado mascaramento do som. Então, o que acontece? Olhem só. O som do diapasão, ele faz o seguinte, ele faz isso aqui, ó. Ele chega, se tu é normal, tá? Chega dos dois lados normal, tá? Só que existe um som ambiente que vai estar competindo com esse som, um som ambiente, tá? Que vai estar, que é um som que vai mascarar vai tender a mascarar o som do diapasão, tá? E esse som ambiente, ele está fazendo o quê? Ele está vindo, principalmente por essa condução ossicular aqui, tá? Então, o que acontece? Se eu fizer isso aqui, ó. Se eu tenho um tampão de cera e tapo isso aqui, ó, eu perco esse som ambiente desse lado esquerdo. Eu perco esse mascaramento do lado esquerdo. Então, quando eu perco esse mascaramento do lado esquerdo,
quando eu coloco o diapasão, eu tenho o quê? Eu tenho só, ou principalmente, o som que vem pela condução óssea. Certo? Eu vou perder esse mascaramento que está vindo de lá de fora. Então, eu vou ouvir melhor o diapasão. Enquanto o outro lado, o que está acontecendo do outro lado? Enquanto do outro lado, eu estou tendo o quê? Eu tenho o som que vem pela condução óssea do diapasão, mas eu tenho também o quê? Eu tenho também o som ambiente que está mascarando. Então, esse lado vai ficar menor. Então, se a surdez for de condução, tá? Olha aqui, ó. Olha que está marcado aqui na figura. Olha como o vermelhinho aqui está mais acentuado. Se a surdez for de condução, o paciente faz o quê? Ele ouve melhor na orelha surda, tá? Então, aqui, ó, a gente consegue ver, por exemplo, que está marcado uma surdez de condução. Ele tem alguma obstrução na orelha média. E aí acontece o quê? O som não passa adequadamente, ele ouve melhor na orelha surda. Se a surdez for neurosensorial, tá? Algumas pessoas utilizam o termo sensório neural. Me parece neurosensorial melhor, mas tudo bem, colocamos os dois termos é válido, tá? Antigamente o Gannon traduzia como surdez nervosa e eu sempre falava surdez nervosa. Uma vez eu falei isso na frente de um especialista, estava num jantar, um amigo meu que é especialista em audição e eu falei surdez nervosa, ele começou a rir, ele achou engraçadíssimo, né? E ele me disse, não é surdez nervosa, surdez neurosensorial, só que eu guardei para mim, tá? Surdez neurosensorial, segundo ele me disse, tá? Mas eu segui o Gannon, que falava de surdez nervosa e acabei errado. Mas quem tiver as versões mais antigas do Gannon vai ver isso aí, tá? Se a surdez for neurosensorial, tá? O que vai acontecer? Por exemplo, o cara lesou o 8º par craniano do lado esquerdo, tá? Cortou o 8º par craniano. Ele não ouve do lado esquerdo. Então ele faz isso aqui, ó. Ele coloca o diapasão aqui e ele tem o quê? Ele vai a informação pela caixa craniana, vai a condução óssea, tem a condução ossicular, mas ele lesou o 8º par craniano, ele não está ouvindo direito. E do outro lado faz o quê? Do outro lado vai a condução óssea e a condução ossicular, e ele tem o 8º par craniano do outro lado, ele ouve melhor do outro lado. Então, se a surdez for neurosensorial, ele faz o quê? Ele ouve melhor na orelha que está intacta. Tá? Isso é o teste de Weber. E depois tem o último teste, que é o teste de Schwabach. O teste de Schwabach, ele é um teste que é o seguinte, o indivíduo faz assim, ele coloca na sua orelha, e ele vai estar ouvindo, e ele coloca na orelha do observador, ele vai colocando na sua orelha no observador. Lógico que eu estou partindo do pressuposto que o analisador é um indivíduo que não tem nenhum grau de surdez, tá? Isso é um ponto muito importante, muito relevante desses testes, tá? Na realidade, isso é uma aula prática que a gente faz na fisiologia. Esse semestre não deu para a gente fazer, mas a gente pode fazer. Então, o que acontece? No teste de Schwabach, ele faz isso aqui, ó. Ele coloca aqui, ó, e aí ele faz o seguinte, ele coloca no outro indivíduo. Os dois, se os dois estiverem normais, os dois devem parar de ouvir juntos, tá? Por isso que o observador tem que estar com a audição normal. Se o observador está surdo e o outro para surdo junto, é uma confusão, tá? Pois bem, coloca aqui, ó, no processo mastoide, tá? Bem mocinho. Então, o que acontece? Se acontecer isso aqui, ó, se eu coloco aqui, eu parei de ouvir, e aí eu coloco no indivíduo que eu estou analisando, tá? Eu vou colocar nesse indivíduo que eu estou analisando. E ele continua ouvindo, ele está ouvindo mais tempo do que o analisador, ele tem o quê? Ele tem uma surdez de condução. Por quê? Porque eu parei de ouvir. Porque eu tenho o quê? Porque eu tenho um mascaramento aqui que está competindo com essa condução óssea, tá?
ele faz o quê? Quando eu colocar lá nele, vai acontecer o quê? Ele não tem esse mascaramento, porque ele tem um tampão de cera lá, que faz o quê? Que está obstruindo a orelha externa. Então, o que, que vai acontecer? Ele continua ouvindo pela condução óssea. A condução óssea é melhor que a ossicular. Característica do quê? Surdez de condução. Se ele ouvir menos tempo que eu continuo ouvindo e eu coloco, e ele não está ouvindo mais, ele tem uma surdez neurosensorial. Por exemplo, pode ser um indivíduo que perdeu células ciliadas da cóclea e está fazendo o quê? Ele perdeu essas células ciliadas da cóclea, então ele já não ouve mais enquanto eu continuo ouvindo. Só que aí já é lá na frente, é lá na cóclea. Certo? Eu vou colocar um vídeo para vocês que tem a explicação de todos esses testes e vou mostrar os testes. É um vídeo bem detalhado, mas acho que com essa explicação vocês já conseguem seguir um pouquinho para frente, tá bom? Bom, por último a gente termina com o implante coclear. Esse mundo dos aparelhos auditivos é um mundo sem fim, tá? Hoje tem coisas muito legais de aparelho auditivo. Tem aparelho auditivo que se conecta à TV e o senhorzinho fica ouvindo a TV conectado com o seu aparelho. Assim, ó, os aparelhos auditivos hoje são coisas sensacionais, tá? Para os mais diferentes gostos, para os mais diferentes bolsos, uma tecnologia muito interessante, tá? Eu vou falar isso, isso não é um aparelho auditivo convencional, tá? Um implante coclear, mas é uma técnica que eu tenho um certo carinho de contar uma história sobre ela. Na realidade, o que acontece? Como a cóclea, isso se usa principalmente em crianças, tá? Bem jovens que têm surdez. O que acontece? Se coloca aqui um microfone que vai transduzir esse sinal e tem um implante que é colocado lá na cóclea. Você tem que lembrar que eu tenho a cóclea e eu tenho as fibras que chegam até aquela cóclea, certo? Então, se esse aparelho detectar uma determinada frequência e fizer o seguinte, e transduzir assim, um sinal elétrico e estimular a cóclea exatamente naquele ponto aonde sairia aquela frequência, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai ouvir aquela frequência. O oitavo par craniano vai levar aquela informação, estimulando os neurônios, por exemplo, que levam a informação de 3.000 Hz. Então, o aparelho detecta 3.000 Hz, se projeta na cóclea, ao longo da tonotopia da cóclea, não é? E estimula os neurônios que levam a informação de 3.000 Hz. Lógico, não tem a coordenação que uma cóclea tem, não tem aquela coordenação que é feita pelas musculaturas, não tem a coordenação que é feita pelas células ciliadas externas, tá? O som é muito mais grosseiro do que uma audição normal. Mas é um som, certo? O indivíduo vai ouvir um determinado som e vai poder se comunicar com o ambiente, tá? Então, essa técnica é a técnica do implante coclear. Tem um período, funciona principalmente em crianças, não é? Tem um período que vai funcionar melhor nas crianças, né? E funciona super bem esse implante coclear. Por que eu tenho um certo carinho por essa técnica? Não que eu não conheço muito sobre implante coclear, o que eu sei é isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? Não é muito mais que isso. Um otorrino ia achar até engraçado que eu falo sobre implante coclear. Na otorrino precisam aprender isso de verdade, tá? Estou só contando essa história. Mas você sabe que uma vez eu dei essa aula para uma turma da fisiologia da medicina e eu dei essa aula e quando terminou a aula, eu sempre achei essa aula simples, assim, uma aula, não vou dizer boba, ela até é uma aula legal, mas não é da minha favorita, não, Sistema Nervoso Autônomo, que é uma das minhas aulas favoritas. Mas quando eu terminei a aula, uma aluna disse assim, professor, essa foi a aula da minha vida. E eu, mas como que foi a aula da tua vida? Por que motivo, né? Uma aula como essa foi a aula da tua vida? E ela me contou que o pai dela tinha sido o primeiro transplante de cóclea no Brasil, há muitos anos atrás. E que ela fazia faculdade de medicina para entender aquilo.
ou seja, que aquilo tinha sido a motivação para ela fazer faculdade de medicina e se tornar médica. Achei algo muito legal, assim, às vezes a gente não entende qual é a motivação que as pessoas têm para fazer as coisas e o que leva elas a fazer determinadas coisas, né? É uma história que é uma história bem, bem legal, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso. Assim, para vocês saberem mais sobre a audição, recomendo que vocês deem uma olhada no Genom. As aulas estão sendo todas baseadas no Genom. Estou contando muitas histórias do Genom e algumas histórias a mais, não é? E o BER é um livro que está muito bom. Também o BER de neurociência está muito bom, a parte de audição. Está muito didático e tem muitas coisas que dá para aprender a mais do que eu falei aqui, tá? Meu muito obrigado a todos vocês, tá? E vou cancelar aqui a gravação, tá? E tenham um bom dia ou uma boa noite quando vocês forem ver esse vídeo, tá bom? Um grande abraço.